Na continuação das nossas aulas, a gente vai agora passar para os tipos de agrupamento, para os tipos de agrupamentos em análise combinatória. Antes de eu falar dos tipos de agrupamento, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é que o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, que a gente estudou na semana passada, ele resolve qualquer tipo de questão envolvendo análise combinatória. Então, se você aprender apenas o princípio multiplicativo e souber como utilizá-lo, dá para você resolver qualquer questão de análise combinatória. No entanto, quando a gente fala dessas formas de agrupamento, que o arranjo simples é o primeiro deles que a gente vai ver, né? É porque sabendo esse tipo de agrupamento, tem questões que sai mais fácil fazer pelo agrupamento do que propriamente pelo princípio multiplicativo. Mas desde já chamar a atenção que quem quiser aprender apenas o princípio multiplicativo e resolver suas questões, dá para fazer da mesma maneira. Vamos lá então. O primeiro tipo de agrupamento que nós vamos utilizar, que nós vamos estudar, é o que a gente conhece como arranjo simples. O que é um arranjo simples? Em um conjunto, suponhamos aí um conjunto A qualquer, vamos dizer que esse conjunto A ele tem uma quantidade N de elementos. O que eu denomino de arranjo simples de N elementos desse conjunto A, tomados PAP, é o conjunto de todos os grupos que a gente pode formar, grupos esses que contenham P elementos, escolhidos dentre os N do conjunto. Onde esse P, ou seja, onde a quantidade de elementos que você escolhe, ela é menor ou igual ao N, que é o total de elementos do conjunto. Então, na verdade, quando eu trabalho com arranjo simples, a quantidade de elementos que eu escolho do total do conjunto é sempre uma quantidade de elementos que é menor ou igual à própria quantidade do conjunto. Uma outra coisa que a gente deve chamar a atenção para arranjo simples é que não é só escolher elemento num determinado conjunto. Para nós termos um arranjo, a ordem da escolha tem que alterar o resultado, certo? Isso é um detalhe super importante, principalmente depois que a gente vai falar de combinação. Quando a gente vai falar de combinação, vocês terão que, numa mesma questão, identificar o que é arranjo e o que é combinação. O que caracteriza um arranjo é o fato de a ordem ser importante. Como que a ordem é importante? Por exemplo, imagine que do conjunto dos algarismos, de 0 até 9, você escolha, por exemplo, 2. Então, você teria aí, de um total de 10, você escolhe 2. Imaginemos que os 2 que você escolheu seja o 1 e o 2. Se eu escolho o 1 e o 2, dá 12, dá o número 12. Agora imaginemos que em vez de escolher o 1 e o 2, você escolha o 2 e o 1. Se eu escolher o 2 e o 1, não vai dar mais 12, vai dar 21 agora. Então a gente percebe que a ordem da escolha alterou o resultado. 1 e 2 é 12, 2 e 1 é 21. Então o arranjo ele é caracterizado por isso. É um arranjo quando, trocando a ordem dos elementos, o resultado muda. Letra, por exemplo. Você escolheu, por exemplo, a letra A e a letra I, da palavra AI. Mas se você escolher a letra I e a letra A, da palavra IA. Então a ordem de escolha é importante nesse caso. Então aprendam, um arranjo ele é caracterizado por a ordem é importante. Além disso, não se trata simplesmente de arranjo, como vocês podem ver. Nós estamos falando de arranjo simples. O que é simples em análise combinatória? Serve para arranjo e serve para as outras coisas que a gente ainda vai estudar. Uma coisa é simples em análise combinatória quando ela não tem repetição. Então, o arranjo simples é aquela escolha de elementos de um conjunto de tal maneira que não há repetição, você não pode repetir elementos, e a ordem da escolha altera o resultado. Bem, aí tal arranjo, o arranjo simples de N elementos tomados PAP, ele é denotado por um A maiúsculo, N,P. Esse A maiúsculo quer dizer arranjo. Então eu leio arranjo de N elementos tomados PAP ou escolhidos PAP. Outra maneira também de representar um arranjo, mas é menos utilizada, é da forma como está aí no final do parágrafo. Um A maiúsculo, um N embaixo, um P em cima. Ou seja, um arranjo de N elementos tomados PAP também se lê do mesmo jeito. Por exemplo, se nós escolhermos os algarismos 1, 3 e 5, você pode formar os números 135, 153, 315
351, 513, 531. Isso mostra que escolher 3 algarismos do total de 10 algarismos para formar um número é um arranjo simples, porque não há repetição de algarismo em cada número, e como vocês podem perceber, se eu trocar de lugar os algarismos, nós vamos obter um outro número. Bem, isso mostra que apenas mudando a ordem dos algarismos, como eu falei, a gente obtém números diferentes. Assim, como eu também já disse, num arranjo a ordem é importante. E só para a gente relembrar o que eu fiz aí em cima, quando eu escolhi os algarismos 1, 3 e 5, eu tinha 10 algarismos à disposição, que era pegar do 0 até o 9. Desses 10 algarismos, eu peguei 3. Então, isso que eu fiz anteriormente é um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Em todo arranjo de n elementos tomados P a P, nós vamos ter o seguinte. Isso é a forma para o cálculo de arranjo. Um arranjo de n elementos tomados P a P, você pega n fatorial sobre n menos p fatorial. Com essa fórmula, a gente observa como é que se resolve uma questão que envolva arranjo. Um arranjo de n elementos tomados P a P, lembrem que o n é o total de elementos, o p é a parte que eu pego. Então você coloca o fatorial do todo em cima da fração, e embaixo da fração você coloca o fatorial da diferença entre n e p. Aí eu trago alguns exemplos para a gente poder treinar o estudo de arranjo. Resolvo os arranjos a seguir. Na letra A, eu quero um arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2. Vão aprendendo aí a forma como a gente lê. Aplicando a fórmula do arranjo, um arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, eu pego 6 fatorial em cima, o fatorial do maior em cima, e embaixo a diferença entre eles, 6 menos 2 fatorial. Como 6 menos 2 dá 4, então fica o arranjo de 6 tomado 2 a 2 é 6 fatorial sobre 4 fatorial. Essa operação com fatorial nós já estudamos na semana passada. É só a gente pegar e aplicar aquela distribuição do fatorial. Desenvolvo o 6 até chegar no 4. Vou cortar os 4 fatorial. Vai sobrar então 6 vezes 5, que é 30. Portanto, um arranjo de 6 tomado 2 a 2 é 30. A letra B, eu tenho um arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3. Do mesmo jeito, aplica a fórmula do fatorial. Um arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3, o 4 é o n, o 3 é o p. É só comparar com a fórmula. Então vai ficar 4 fatorial em cima sobre 4 menos 3 fatorial embaixo. Lembrando que 4 menos 3 dá 1, então isso é 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 1 fatorial, por definição, é 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 24 dividido para 1 dá 24. Portanto, um arranjo de 4 tomado 3 a 3 é 24. A letra C, arranjo de 3 tomado 3 a 3. Ou seja, o n é 3, o p é 3. Pela fórmula do fatorial, pela fórmula do arranjo, no caso, um arranjo de 3 elementos tomados 3 a 3 vai ser 3 fatorial em cima sobre 3 menos 3 fatorial embaixo. Como 3 menos 3 dá 0, então isso é 3 fatorial sobre 0 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E 0 fatorial, por definição, é 1. 6 dividido para 1 dá 6. Portanto, um arranjo de 3 elementos tomados 3 a 3 é 6. A questão 2, segundo exemplo no caso. 10 meninas apostam uma corrida. De quantos modos diferentes podem ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Vamos lá. Do grupo de 10 meninas, eu escolho 3 para formar as 3 primeiras. Observemos que não há repetição, porque uma mesma competidora, uma mesma menina, não pode ficar em mais de uma posição diferente. Além disso, nós temos um arranjo porque uma pessoa ficar em primeiro, em segundo ou em terceiro é diferente. Por que é diferente? Porque varia, por exemplo, a premiação. Varia, por exemplo, ganhar a aposta da corrida ou não.
Bem, então aí nós vamos ter um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, certo? Estou dizendo aí que a ordem de chegada é importante, que define a premiação, por exemplo. Vamos lá. Se eu tenho um arranjo de 10 tomado 3 a 3, lembrando, arranjo porque a ordem de chegada é importante. De 10 porque são 10 meninas. Tomado 3 a 3 porque das 10 escolho 3 para a ordem de chegada. Esse arranjo de 10 tomado 3 a 3, eu pego 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Coloco o maior em cima e a diferença entre eles embaixo. 10 menos 3 dá 7 fatorial. Agora eu vou desenvolver do 10 até chegar no 7. Está aí então desenvolvido. Vou cancelar o 7 fatorial e vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar então 720. Então nós temos 720 maneiras de, dessas 10 meninas, escolher as 3 que chegarão primeiro. Terceiro exemplo. Considere a palavra matrizes. Quantos grupos de 4 letras distintas podemos formar? Na letra A, com as letras dessa palavra. O que nós vamos fazer? Eu tenho a palavra matrizes. A palavra matrizes ela tem 8 letras. Dessas 8 letras eu vou escolher 4. Se eu tenho 8 letras para escolher 4, observemos que se eu trocar de lugar as letras, vai dar uma palavra diferente. Então é um arranjo, porque a ordem é importante. Além disso, observe que eu não vou repetir letra. Então é um arranjo simples das 8 letras da palavra matrizes, que eu vou escolher 4 delas. Bem, calculando então esse arranjo de 8 tomado 4 a 4, eu tenho então 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial. Já que 8 menos 4 dá 4, então fica 8 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolve o 8 até chegar no 4, cancela o 4 fatorial e sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso vai dar então 1680. Portanto, então nós temos 1680 maneiras de escolher 4 letras distintas da palavra matrizes. A letra B. Eu quero palavras, no caso, começando com a letra T. Bem, se eu vou começar com a letra T, eu quero palavras dessa forma aí. Eu ia escolher 4 letras, só que dessas 4 letras, uma tem que ser o T. Se uma delas tem que ser o T, restam então 3 letras para eu escolher. Eu quero palavras de 4 letras que começam com T e, lógico, tem aí o espaço das outras 3 letras. Bem, eu tenho que escolher essas 3 letras dentre as 7 restantes. A palavra matriz ela tem 8 letras, mas como eu já utilizei o T, eu não posso repetir, então só restam 7. Dessas 7 eu escolho 3. Se dessas 7 eu vou escolher 3, então é um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Arranjo porque se eu trocar de lugar as letras vai dar uma palavra diferente. De 7 porque restaram 7 letras e só tem vaga para 3. Isso aí vai ser então 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 dá 4 fatorial. Desenvolve o 7 até chegar no 4. Agora cancela os 4 fatorial. Sobrou 7 vezes 6 vezes 5. Vai dar então 210. Então o arranjo de 7 tomado 3 a 3 dá 210. O que quer dizer que nós temos 210 palavras de 4 letras, né, escolhidas entre as letras da palavra matrizes, começadas com a letra T. Lembrando que são palavras sem repetição de letras. A letra C. Palavras terminando com as letras Z e E. Se eu quero que a palavra termine com a letra ZE, palavra de 4 letras, só me resta escolher então a letra das 2 primeiras posições. Eu só tenho que escolher então 2 letras. Se eu tenho que escolher 2 letras, eu vou escolher essas 2 letras dentre as 6 restantes. Matrizes tem 8 letras, mas já tem 2 aí no final, então só restam 6. Dessas 6 eu escolho 2. Dessa forma, então, vai ser um arranjo de 6 tomado 2 a 2. Isso é 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial.
6 menos 2 dá 4, então fica 6 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolve o 6 até chegar no 4, cancela os 4 fatoriais, sobrou 6 vezes 5, que é 30. Portanto, então, nós temos um total aí de 30 palavras, entre as palavras de 4 letras, né, escolhidas entre as letras da palavra matrizes, que são palavras que terminam com as letras ZE. A letra D, que contenham a letra A. Primeira coisa que eu devo observar é que a letra A, ela pode estar em qualquer uma das 4 posições. Eu não disse onde é que é para colocar a letra A, se é no começo, no meio, no fim. Se eu tenho então 4 posições para colocar a letra A, então são aí 4 opções de lugares para a letra A. Colocada a letra A em um desses lugares, garantida a sua presença, nós temos então que escolher outras 3 letras, dentre as 7 letras restantes da palavra matrizes, para completar minha palavra de 4 letras. Se eu vou escolher 3 letras de um total de 7, isso é um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Arranjo porque a ordem das letras é importante, arranjo simples porque não há repetição de letras. Desse modo, então, o arranjo de 7 tomado 3 a 3, ele vai ser multiplicado por 4. De onde é que sai esse 4? Das 4 posições possíveis da letra A. Bem, então vai ficar 4 vezes um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Isso é 4 vezes. O arranjo de 7 tomado 3 a 3 é 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Já que 7 menos 3 dá 4, então isso vai ficar 4 vezes 7 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolve o 7 fatorial até chegar no 4, cancela os 4 fatoriais, sobrou então 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Ao multiplicar então dá 840. Portanto, nós temos 840 palavras de 4 letras, sendo uma delas a letra A, formadas a partir das letras da palavra matrizes. A letra E, que não contenham a letra A. Bem, se não vai conter a letra A, se eu não posso usar a letra A, eu vou ter que escolher 4 letras dentre as 7 restantes. Palavra matrizes tem 8 letras, eu descarto a letra A que eu não posso utilizar, restam 7. Dessa forma, então, isso vai ser um arranjo de 7 tomado 4 a 4. A gente já resolveu o arranjo de 7 tomado 4 a 4. Isso é 7 fatorial sobre 3 fatorial. Desenvolve do 7 até chegar no 3. Cancela os 3 fatorial e multiplica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Isso dá, então, 840. Portanto, nós temos 840 palavras de 4 letras, escolhidas dentre as letras da palavra matrizes, que não tem a letra A. Exemplo 4. Resolva as equações. Equações que envolvem fatorial. Na letra A, um arranjo de n tomado 2 a 2 é igual a 2. É só aplicar a fórmula de arranjo. Se um arranjo de n tomado 2 a 2 é igual a 2, aplicando a fórmula de arranjo, o arranjo de n tomado 2 a 2, ele é n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Isso dá igual a 2. Desenvolve o n até chegar no n menos 2, vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, sobre n menos 2 fatorial igual a 2. Cancela n menos 2 fatorial, sobrou n vezes n menos 1 igual a 2. Agora eu vou distribuir. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, passo 2 para o primeiro membro negativo, menos 2 igual a 0. Eu cheguei então na equação do segundo grau, n ao quadrado, menos n, menos 2 igual a 0. Resolve essa equação, resolvendo aí por delta e bhaskara, delta b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 1 mais 2 dá 9. Ou seja, o delta é igual a 9. Se o delta é igual a 9, pega agora a fórmula de Bhaskara, n é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então vai ficar n é igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 9,
sobre 2 vezes o A, que é 1. Então n seria menos e menos dá mais, então é 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2. Quebre aí em n' e n duas linhas. O n' é 1 mais 3 dividido para 2, isso dá 4 dividido para 2, que é 2. O n duas linhas, 1 menos 3 dividido para 2, isso dá menos 2 dividido para 2, que é menos 1. Se o n' é 2 e o n duas linhas é menos 1, eu tenho que decidir qual dessas duas opções serve como solução, ou se as duas servem, porque pode acontecer de as duas servirem. Bem, dessas aí, a única que convém é o n igual a 2. Por quê? Porque nós sabemos que não existe fatorial de um número negativo. Por isso que o n igual a menos 1 não convém como solução. Desse modo, então, a única resposta da letra A, n igual a 2. Aí eu trago a letra B, também no mesmo estilo. Um arranjo de x elementos tomados 2 a 2 é igual a 9 vezes um arranjo de x elementos tomados 1 a 1. Vamos então aplicar a definição de arranjo. Observa a linha de baixo. O arranjo de x tomado 2 a 2 é x fatorial sobre x menos 2 fatorial. Isso é igual a 9 vezes o arranjo de x tomado 1 a 1 é x fatorial sobre x menos 1 fatorial. Desenvolve o x fatorial até o x menos 2 no primeiro membro, desenvolve o x fatorial até o x menos 1 no segundo membro. Vai ficar então x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial sobre x menos 2 fatorial é igual a 9 vezes x vezes x menos 1 fatorial sobre x menos 1. Cancela os fatoriais, sobrou x vezes x menos 1 igual a 9 vezes x. Agora eu vou pegar e aplicar a distributividade. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 9 vezes x dá 9x, passa para o primeiro membro negativo, igual a 0. Eu vou juntar menos x com menos 9x, dá menos 10x. Então fica x ao quadrado, menos 10x igual a 0. Nós chegamos então na equação do segundo grau incompleta. Essa equação do segundo grau incompleta eu vou resolver utilizando aí a fatoração, por exemplo. É claro que dava para fazer por delta e bhaskara, mas por fatoração sai menor nesse caso. Então pega aí x ao quadrado menos 10x igual a 0. Bota o x em evidência. Então vai ficar x que multiplica x menos 10 igual a 0. E vamos pensar. Se esse produto está dando 0, é porque alguma parcela dele zerou. Daí eu tenho que ou o x é igual a 0, ou o x menos 10 é igual a 0. Bem, do x igual a 0, eu já tenho a primeira solução. Do x menos 10 igual a 0, quando eu jogar o 10 para o outro lado com o sinal trocado, eu tenho a segunda solução, que é x igual a 10. Portanto, eu tenho que o x é igual a 0 ou x é igual a 10. A única solução que convém dentre essas duas, 0 ou 10, é x igual a 10. Por que a única que convém é x igual a 10? Pelo seguinte, os arranjos que eu tenho nessa questão são tomados 2 a 2 e 1 a 1. Eu não posso ter o x igual a 0, eu não posso ter um conjunto com 0 elemento e pegar 2. Como é que eu pego 2 de onde não tem nada? Por isso então que o x não pode ser 0. A única solução então que convém, x igual a 10. Dessa forma então finaliza a parte explicatória desse assunto e passa uma atividade em seguida para a gente treinar.